Ouça cadeias quebrando. Levante a sua mão, oh, rabababachobrecandarabaçô, e agradeça ao Senhor, por causa que a obra consumada na cruz quebrou as cadeias e tornou-nos livres. Oh, aleluia! Você é livre! Você é livre! Nada pode lhe prender, nada pode lhe segurar. Há um futuro preparado de sucesso para você. Oh, aleluia! Pai, eu te dou graças, Senhor, pela obra consumada de Jesus, porque somos o que somos, temos o que temos, por causa da obra consumada. Aleluia, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor providenciou, por toda a provisão em Cristo, mais do que suficiente, mais do que suficiente. Não se esqueça disso. A obra da cruz, traduzido, oh, aleluia, produziu algo mais do que suficiente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Graça e paz, queridos. Bom dia, amém. Eu queria que, por favor, o rapaz do teclado ficasse. Muito obrigado, pessoal, vocês, amém? Pastorzão, ô glória, é bênção, queridos. Estamos reunidos aqui esta manhã, amém? Para adorar o Senhor e para o Espírito do Senhor compartilhar um pouco mais da sua palavra conosco. Aquilo que está dentro da vontade de Deus, para aquilo que Ele quer ministrar ao nosso espírito essa manhã. Amém? Aleluia! Existe uma frase no mundo que diz que se melhorar estraga. Mas eu quero dizer a você que isso não é verdade. Amém? Vai melhorar e não vai estragar. Porque existe um poder que sustentará e irá conservar. Aleluia! Conservar. De modo que, de contínuo, isso que já está bom, possa ainda ficar melhor. Porque Cristo está diretamente envolvido nisso. E eu entendo que tudo aquilo quanto Cristo está diretamente envolvido, permanece conservado. Amém? Permanece conservado. Aleluia. Sabe, queridos, eu estava no meu momento de devocional, enquanto conversava com o Senhor a respeito daquilo que eu ia estar ministrando essa manhã aqui. E veio-me uma lembrança de uma expressão do apóstolo do nosso ministério, o apóstolo Guto Emery, que ele disse que a palavra vale o peso que tem. A palavra vale o peso que tem. Sabe, querido, às vezes a gente ouve essa palavra, essa declaração, e algumas vezes a alma desconsidera a verdade poderosa que há dentro dessa palavra, dentro dessa expressão. A palavra vale o peso, aleluia, que pesa. Sabe, às vezes nós nos encontramos em situações difíceis, em situações onde nós olhamos e parece não haver solução, e às vezes a gente está tão pressionado pelas coisas que está acontecendo e pelas nossas emoções, que a gente esquece que existe uma palavra que ela vale o que pesa. E que ela está pronta para produzir o resultado que você precisa e que eu preciso na hora que a gente colocar a nossa fé em movimento, tendo como base essa palavra. Note que todos os homens de Deus que tiveram sucesso, desde a antiguidade até os tempos de hoje, a palavra funcionou para eles e vai sempre funcionar para nós. Todas as vezes que eles estiveram em situação complexa e de muita dificuldade,
E subiu-lhe o entendimento ao coração, que só havia uma saída para se resolver aquela situação. Uma palavra se levanta no coração deles, com a expressão: a palavra vale o peso que tem. Não importa se a situação é complexa, não importa se a situação é difícil, se nós nos permitirmos usar da autoridade e do poder da palavra, tudo e qualquer coisa pode ser resolvido. Porque quando nós reivindicarmos pela fé a justiça, o poder e a autoridade existente na palavra, a justiça vai liberar o poder que se faz necessário para que a palavra que Deus liberou tenha o seu cumprimento. Pode ser que a gente não leve, ou talvez em algum momento não dê tanta importância à palavra, porque estamos sendo apertados pelas circunstâncias, mas Deus considera aquilo que sai da sua boca. E não libera palavras sem propósito. Todas as vezes que Deus liberou uma palavra, tinha sempre propósito e poder envolvido nela. Aleluia! Aleluia! Você tem parado para visitar o seu futuro? Você tem parado para visitar o seu futuro? Ou você simplesmente tem vivido os dias sem nenhuma expectativa? Por esses dias, a minha filha terminou um livro, de ler um livro. Fica de pé, Nathalie, aí, por favor. Pronto, ela leu esse livro aí, terminou agora, né, uma edição do nosso ministério. E era engraçado que enquanto ela lia o livro, e vez por outra ela vinha: pai, é muito interessante, a gente tem que ter expectativa. E pai, fé e expectativa andam juntos, sim. Fé e expectativa andam juntos. Qual é a expectativa que você está tendo a respeito do seu futuro? Você tem ido lá? Você tem se visto no lugar onde você quer estar? Você tem se visto possuindo aquilo que você quer possuir? Oh, aleluia! Porque sabe, querido, tudo começa assim. Sabe, Deus já liberou diversas palavras para mim, dizendo assim: ei, vai na concessionária, olha o carro e diz qual é o que tu quer. E sabe o que é interessante? A gente vai ouvindo essas coisas e a gente muitas das vezes pensa que entendeu isso, mas se você não for na concessionária, não olhar o carro, e se tiver carteira, não fizer o test drive, você ainda não entendeu isso. E eu só entendi isso por esses dias, e Deus já vem me dizendo isso há muito tempo. Vai na concessionária, escolhe o carro. E sabe, se você não se vê fazendo aquilo, dificilmente você vai fazer aquilo. Porque a fé te dá a condição de ver o teu futuro. Aleluia. E isso gera expectativa. E a penúltima vez que eu estava ministrando aqui, eu falei algo sobre o carro de Wesley. E quando terminou, ele foi ali e disse: pastorzão, chama de pastorzão, pastorzão, se eu dizer um negócio a você, eu digo: diga, você já tem habilitação? Eu disse: rapaz, tenho não. Ele disse: pois Deus disse que tirasse a habilitação. Que ele não pode lhe dar um carro se você não tem habilitação. É verdade? Aí eu, que não sou besta, já dei entrada no Detran,
Já fiz um exame de vista. Já passei no psicoteste. E amanhã eu vou dar entrada na autoescola. Eu já me vejo andando no meu carro. Sabe, irmãos, eu passei todo um tempo da minha vida não desejando carro, nem desejando casa, nem desejando moto. E eu gosto muito de moto. E por isso a minha fé nunca entrou em movimento para atrair essas coisas para mim. Mas hoje eu consigo olhar e eu consigo ver o meu futuro. Por esses dias eu estava namorando com um Gran Vitara. Sabe, irmãos, a nossa alma fica dizendo, mas você não acha que isso é grande demais? E esse é o problema. Quando a gente dá ênfase àquilo que a alma diz e não considera o peso que a palavra tem. Quando ela diz, isso não é grande demais para você? É como se ela estivesse dizendo assim, aquilo que está no seu bolso não é o suficiente para pagar isso que você quer. Mas deixa eu dizer uma coisa à minha alma. Minha alma, quem disse que quem vai financiar é você? Aleluia! Ei, se veja no seu futuro. Irmãos, eu só decidi comprar uma casa porque a minha mulher queria muito uma casa, mas eu vou dizer uma coisa a você, se não fosse ela que tivesse jogado essa luz nos meus olhos para que eu pudesse considerar o fato de ter uma casa, eu ia morrer e nunca ia ter uma casa. Você entende isso? Eu quero abrir aspas aqui e falar sobre a importância da sua esposa ao seu lado. Sabe, irmãos, eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa. A gente passou 5 anos dirigindo o Verbo da Vida ali em Mãe Luísa. E eu lembro como se fosse hoje. Algumas vezes o cansaço do trabalho era tão grande. Eu ia direto para o culto. E às vezes quando eu não ia chegar na hora, eu ligava para ela e eu dizia assim, Janusa, tem como tu me substituir na administração? Ela dizia, é claro. Sabe, queridos, nunca houve um dia em que eu pedisse isso a ela, que ela se recusasse. E não era porque ela estava mais descansada do que eu, não, pelo contrário. Quem é dona de casa sabe as correrias do dia a dia. Mas ela estava sempre pronta para ser o meu suporte quando eu precisava dela. E um dos textos que mais eu fico maravilhado é o texto de quando Deus diz assim, eis que te farei uma auxiliadora idônea. Irmãos, eu confesso a vocês que eu sou apaixonado por esse texto. Porque fala da importância da mulher. Para que o homem tenha êxito no cumprimento do seu ministério. E para mim fica bem claro que se a mulher não existisse, o homem não lograria êxito naquilo que Deus lhe deu para fazer. Porque não existe lógica em acreditar na criação de um auxiliar quando não se precisa, não é verdade? Se eu sou capaz, altamente capaz, autossuficiente, de cumprir o propósito sem uma mulher do meu lado, qual é a lógica de construir, de criar alguém que vai me auxiliar no cumprimento do meu propósito? Nenhuma. Aleluia, aleluia. Eu não ia falar isso, irmãos, mas entrou no script. Se puder colocar enquanto eu falo o texto aqui, eu agradeço, querido. Isaías 55:10.
diz assim: como a chuva e a neve desce do céu e não retorna a ele, sem antes regar a terra e fazerem brotar e florescer, a fim de que ela produza semente para o semeador e pão para os que nele comem, assim é toda a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, sem antes produzir. Sem antes produzir. Deus não libera palavras sem propósito. Sem antes produzir. Sabe aquela palavra que Deus liberou a você? Ela saiu com propósito e saiu com poder. E não vai voltar para Deus antes de produzir. Aleluia. Ela vai fazer florescer, queridos. Aleluia. E sabe o que é interessante aqui dentro desse contexto? É que Deus cria uma conexão entre o primeiro versículo e o segundo, para dar a nós a ideia de que, assim como a neve que desce do céu, e a chuva desce com o propósito de trazer crescimento e provisão, assim também é a palavra que sai da boca de Deus, vem com o propósito de trazer crescimento e provisão. Aleluia! Regar a terra e fazerem brotar e florescer. O que é isso? Crescimento. Crescimento. E produzir pão para o que come. O que é isso? Provisão. Significa dizer que se nós estivermos dispostos a correr com a palavra que nós temos ouvido e lido, haverá sempre crescimento e provisão. Ah, pastor, eu tenho notado que o crescimento tem sido pouco e a provisão não tem sido suficiente. Olha, eu vou te dizer uma coisa: a palavra vale o peso que ela tem. E se Deus liberou a palavra, o problema não está na palavra, está em você. Possivelmente você esteja correndo apenas com 1/3 da palavra. Quem corre com 1/3 da palavra, só aumenta 1/3 da palavra. Você entende? Só recebe em provisão 1/3 da provisão. Agora, se você corre plenamente com toda a palavra que Deus liberou ao seu respeito, é certo que na sua totalidade, Deus sempre fará aquilo que Ele diz. Sempre. Não houve em nenhum momento da história onde Deus disse algo, a pessoa pegou a palavra, correu com ela e não frutificou na medida em que Deus disse que ela iria frutificar. Porque é sempre assim. Deus libera a palavra, nós a recebemos no nosso coração. E assim aquilo é produzido. O contentamento em Deus não tem. O contentamento em Deus não vem sem que primeiro abramos os nossos corações para Ele, nos fazer entender quem Ele é de verdade. Você já conversou com pessoas, às vezes do grupo da igreja, que está descontente? Mas pastor, como assim descontente com Deus? Porque quando a pessoa começa a falar sobre coisas que está dando errado, é como se ela estivesse descontente com Deus, porque as coisas parecem não estar funcionando como deveria funcionar, ou como por exemplo, na teoria da palavra, assim, a manifestação da prática deveria funcionar. E aí as pessoas começam a reclamar,
e o descontentamento começa a tomar conta do seu coração. E se queremos ter contentamento em Deus, a primeira coisa que nós precisamos é ter um relacionamento perfeito com Deus. Um relacionamento no nível em que Deus espera que a gente se relacione com Ele. Porque o contentamento não vem pela consciência daquilo que Deus pode nos dar, mas pela consciência daquilo que Deus é. Receber aquilo que Deus pode nos dar é como se fosse apenas um bônus que vem para nós, porque temos tido contentamento em Deus, porque tudo tem dado certo, não apenas porque Ele tem liberado coisas, mas porque a revelação de quem Ele é está plenamente definida dentro de nós. Aleluia, aleluia. Se nós nos relacionarmos com Deus tendo em mente só aquilo que Deus pode nos oferecer, nunca haverá contentamento. Salmo 37, no versículo 4, diz assim: deleita-se no Senhor, deleita-se no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Deleita-se no Senhor. Eu estava pensando sobre isso, eu digo, meu amigo, não vai precisar nem pedir, eu vou só me deleitar, e os desejos do meu coração de contínuo vai se manifestando enquanto eu me deleito em Deus. E se deleitar em Deus fala em estar contentado com Ele. Fala sobre estar debruçado sobre Ele completamente, entregue a Ele completamente. A tradução hebraica desse texto, mais especificamente dessa palavra, contentamento, significa dedique-se a Ele. E eu entendo que entre os primórdios, a primeira coisa no qual nós devemos nos dedicar a Deus é ao nosso relacionamento com Ele. E todas as outras coisas virão apenas como bônus e como resultado de uma comunhão genuína com o Senhor. Deus sente-se tão contentado com o nível e com a profundeza do relacionamento descrito aí, que Deus simplesmente resolve dar, sem nem a gente pedir. Algumas vezes na minha vida já aconteceu isso, e eu simplesmente desejar no meu coração chegar. Eu não cheguei nem a pedir, eu desejei no coração. Contentamento em Deus. Sabe, no contentamento nós estamos contentados em Deus e Deus está em nós. Aí você pensa, você deseja em Deus. Você pensa, você deseja em Deus. O que é isso, pastor? É mimo. Aleluia. Você pensa, você deseja em Deus. Está sempre ali, com um sorriso no rosto, dizendo, filho, está aqui, olha, olha. Ontem eu não pude ir para o shopping. Minha esposa foi, levou a minha menina com o pessoal conhecido. E quando ela chegou, ela toda empolgada contando. E disse que nada estava igual. Alegre, contentada por ter saído com a mãe, por estar desfrutando daquilo que Deus, através de nós, estava proporcionando para ela. Sabe, irmãos, eu só consigo imaginar Deus estando contentado com a gente e a gente estando contentado em Deus dessa maneira. Pensou? Está aqui. Desejou?
Aleluia. Sabe, querido, nós precisamos ter essa consciência de que está disponível. Isaías 1:2 diz assim: ouvi aos céus e dá ouvidos à terra, porque falou o Senhor, criei filhos e um engrandeci, mas eles se tornaram rebeldes contra mim. Você sabe o que é isso aí? É descontentamento. O descontentamento de Deus sendo revelado nas Escrituras. Agora entenda que isso não é um desabafo. Deus não está desabafando. Deus está trazendo a eles a ideia de que ele está descontente com as circunstâncias. Porque Deus disse: ei, eu criei para mim filhos e os engrandeci, e eles se portam de maneira rebelde contra mim. Descontentamento. Agora perceba que há descontentamento das duas partes. Há descontentamento da parte genuína de Deus, que criou para si filhos, Ridiel, e os exaltou. E do outro lado existe uma atitude de rebeldia que se baseia no descontentamento com Deus sem fundamento, irmãos. Sem fundamento. O seu descontentamento não tem fundamento. Deus criou para ele filhos e os engrandeceu. Você não tem direito nem razão de ficar descontente. Porque o seu descontentamento não tem fundamento. Agora o descontentamento de Deus tem fundamento. Porque se você não está correndo a carreira como deveria correr, Deus está descontente com você. Aí isso tem fundamento. Por que, pastor, tem fundamento? Porque não é na tua força. Porque não é na força do teu braço que você corre isso. É no poder que já foi liberado e te tornou capaz para correr a sua carreira. Então não existe desculpa. Você não pode dizer que nem Moisés: Senhor, mas eu não sei falar. Quem foi que fez a boca, Moisés? Não, eu sou o menor da minha casa. Quem foi que te perguntou se você é o menor da ssua casa? Existe um poder liberado para te tornar capaz de fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Então não diga que sou o menor. E também não diga que sabe, mas também não diga que não sabe falar. Porque senão isso vai gerar descontentamento em Deus. Versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, e a jumenta a manjedoura do seu dano, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não consegue entender. Agora você entende que não consegue entender porque não existe disposição para ensinar em Deus, não consegue entender porque não prioriza ouvir aquilo que Deus disse e considerar a palavra que sai da sua boca. É como um texto que diz assim, que alguns da igreja se tornaram negligentes no ouvir. E o escritor disse: olha, pela quantidade de palavra que vós já tendes ouvidos, era para seres mestres. E não há necessidade de que voltássemos a vos ensinar os princípios fundamentais da fé. Então isso não tem nada a ver com aquilo que está ensinando. Tem a ver com aquilo que está recebendo. Deus pode liberar palavras extraordinárias. E é interessante o contexto. O versículo 2 e o 3, a conexão que há. Porque uma hora Deus mostra o descontentamento dele, outra hora Deus mostra o descontentamento do povo. Deus se mostra disposto a se relacionar, e o povo não mostra relacionamento perfeito. E aí Deus diz assim, e isso me incomoda de maneira extremamente. E eu não estou falando sobre vocês, eu estou falando sobre mim.
Quando Deus diz assim, o boi conhece o seu possuidor. Você entende que o boi é um animal irracional? Você consegue entender isso? Mas que quando ele vê o seu dono se aproximando, a consciência de que aquele é aquele que está sobre ele a responsabilidade de cuidar do burro ou do jumento, ou seja lá qual seja um animal. O jumento olha e diz, lá vem meu dono. Existe consciência de que aquele homem que entra é aquele que cuida dele, é aquele que coloca a água, é aquele que coloca o alimento para que ele esteja bem alimentado e que não haja sede nele. E Deus está dizendo, rapaz, o jumento consegue manter um relacionamento com o seu possuidor que parece ir além do conhecimento e do entendimento que Israel possa ter comigo. E a gente está falando sobre um animal irracional. E depois ele ia assim, e o boi conhece a sua manjedoura. O jumento conhece o seu dono. E Israel simplesmente não conhece, nem consegue entender. Até o boi conhece seu curral. Ele olha, se botar ele num lugar estranho, ele diz, opa, aqui não é não, viu? Isso aqui não é o lugar onde eu moro não. Mas quando ele entra pela porteirazinha, ele reconhece, não, isso aqui é meu reduto. Isso aqui é o lugar da minha morada. E Deus está dizendo que essas coisas, os animais conseguem ter conhecimento, mesmo no instinto. E o povo de Israel, simplesmente, seres extremamente inteligentes, não consegue nem entender e nem se relacionar no mesmo nível que Deus requer que haja no relacionamento. E isso me preocupa porque eu já me peguei nessa mesma condição. E isso acontece quando nós não damos a atenção necessária à palavra. Existem 3 pessoas na Escritura que me chamam muita atenção pelo comportamento delas a respeito da sua condição. Uma delas é o centurião, a viúva e a mulher cananeia. Sabe o que é interessante? 3 estrangeiros. Deu a resposta que Deus esperava dos seus filhos. Porque Deus não esperava que os gentios manifestassem fé que agradasse a Ele. Deus esperava que os seus filhos, a quem Ele criou para si mesmo e a quem o exaltou sobremaneira, desse a Deus a resposta de fé que Ele queria. E a Bíblia diz que quando a viúva que não conhecia o Deus de Elias ouve a palavra liberada por Elias, o fato de não conhecer a Deus não foi um empecilho para que ela pudesse crer e receber a provisão que estava sentada sobre a palavra do profeta. E ela simplesmente recebe a palavra, corre com ela, e como todo aquele que corre com a palavra, recebe consigo os seus resultados. Jesus ficou pasmado com o centurião. Ele chega e diz, Senhor, o meu servo está doente, precisa de cura. Cheio de enfermos em Israel. O centurião estranho. O centurião romano chega e diz, Senhor, eu preciso que o Senhor tome providência a respeito do meu servo. O que é que ele tem? Está doente, vamos lá, vou curar. Não. Como assim não? Você não quer que cure? Não, não quero que cure, não. Não quero que o Senhor entre na minha casa, é diferente.
Mas por quê? Porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Agora eu sei de uma coisa: basta que o Senhor libere apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Meu Deus, que fé é essa? Irmão, Jesus espera ver nos seus filhos e não nos gentios uma fé como essa. Se Deus está achando fé como essa no gentio, está achando fé no lugar errado. Você entende, irmãos? A Bíblia diz que foi nos dado uma medida de fé crescente, capaz de transportar os montes para o meio dos mares. Quando eu começo a meditar nessas coisas, Ridiel, eu consigo perceber como abaixo do nível da expectativa de Deus a gente está andando. E isso acende uma luz que traz consigo a revelação de que nós precisamos correr com mais força e com mais velocidade com essa palavra que nós temos ouvido. Irmãos, um homem que não tem metade, não fez rema, eu fiz rema, irmão. Um homem não tem escola de ministro, eu fiz a escola de ministro. Um homem não tem escola de oração, eu fiz escola de oração. Ei, ele disse: Senhor, basta somente uma palavra e o meu servo ficará são. Não sei se você se incomoda com isso, mas eu fico extremamente incomodado. Que um gentio que ouviu falar tão pouco de Jesus, comparado com 90% da gente, possa liberar fé mais firme do que a gente que fez rema, escola de ministro e escola de oração. É. Ainda tem quem tenha feito escola de missão também aí, né? Ou esteja fazendo. Então, é inadmissível, irmãos, essas coisas. Para mim, a expressão de Jesus é algo extraordinário, pastor Jorge. Sabe, eu queria, se for possível, lá na eternidade, eu vou dizer assim: Jesus, faz-me ver a cara do Senhor no momento em que o Senhor liberou essa palavra. Porque ele olha para o centurião e fala... Eu fico imaginando, pastor Jorge. Maravilhado. Ele diz: Rei, nem em Israel eu vi fé maior do que essa. Oh, aleluia. Aleluia. Você entende, querido? Nem isso. Você entende que a maior demonstração de fé, Felipe, deveria vir de Israel. Mas vem do berço de Roma. Você dá para entender um negócio desse? Aleluia! A mulher cananeia não tinha direito às bênçãos da aliança, mas tinha determinação, fé e outra coisa, sabia pleitear a sua causa. Se você não sabe pleitear a sua causa, eu vou indicar um livro do reverendo Kenneth Hagin, Pleiteie a Sua Causa, é o nome do livro. Você vai aprender como chegar diante de Deus e pleitear a sua causa perante Ele. Amém? Aleluia! Agora tinha ousadia, determinação, fé. Vou pleitear a minha causa perante Jesus. Se for possível, bote aqui para mim no telão, por favor, Mateus 15, verso 22, por favor. Mateus 15, verso 22. Olha aí. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Próximo versículo, por favor.
Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-lhe embora, porque vem gritando atrás de nós. O que é isso? Determinação. O que é isso? Fé. Os próximos versículos é pleitear a sua causa. Ela chega, os discípulos dizem isso, a resposta de Jesus é: ei, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que significa isso? Eu não tenho compromisso com quem não é da aliança. Eu não tenho compromisso com quem é da aliança. Determinação, fé, pleitear a causa. Ela chega, adora a Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia da minha filha. Jesus disse: ei, eu não posso pegar a bênção dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. Ela diz: é verdade, eu acredito, mas tem uma coisa, Jesus: os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Jesus, uau! Jesus, uau! Mulher, vá em paz e seja feito segundo a sua fé. Aleluia! Aleluia! Aprenda a pleitear a sua causa. Sabe, querido, se existe uma coisa que vai te ajudar a pleitear a tua causa perante o Senhor, é examinar as Escrituras. Porque esse é o testamento que nos fora deixado. E é nele que está contido todos os direitos que você tem. Aquilo que você pode e aquilo que você não pode. Quem você é e quem você não é, está aqui. Quando eu chego diante de Deus e eu pleiteio a minha causa, a minha fé reivindica a justiça, que os meus direitos se manifestem e libera poder e autoridade para que a justiça seja cumprida. É direito do Pai. É obrigação do Pai suprir todas as necessidades dos seus filhos. Se você não tem suprido, se você não tem sido suprido, o problema não está no seu pai. Está no fato de você não conhecer os seus direitos. Está no fato de você não conhecer os seus direitos. Sabe, às vezes eu percebo que as coisas ficam à revelia na nossa mente. A gente sabe na mente, Fabinho, que tem direito. A gente sabe que pertence a nós. E a gente fica como se... A gente estava na reunião sexta-feira agora. O pastorzão aqui disse uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso. Ele disse: irmãos, nós temos que ter a mesma fé que nós desenvolvemos para a salvação. Você já prestou atenção? Se eu perguntar a qualquer pessoa aqui que está aqui, se eu disser: rapaz, me diga uma coisa, se você morrer agora, você vai para o céu? A pessoa diz: vou. Jesus me salvou, eu creio. Já nasci de novo, está tudo certo. E essa mesma fé que salva é a mesma fé que cura. É a mesma fé que traz a provisão. É a mesma fé que faz com que você ande em prosperidade. Não é possível que ela esteja funcionando para uma coisa e outra não. A verdade é que, a respeito de salvação, você considerou pela primeira vez e continua considerando essa verdade. E ela vai tomando proporção dentro de você e se tornando crescente. E no que diz respeito à provisão ou especificamente a questão de cura, isso não está crescendo dentro de você. E só existe uma maneira de fazer crescer. Amém? É conhecer sobre essas coisas e construir essas coisas, crendo e falando aquilo que está na palavra. Às vezes, só às vezes, né? Isso só acontece comigo.
eu me pego pensando sobre uma coisa que não está na palavra. E depois a ficha cai, eu digo, rapaz, isso está errado. Isso não está certo, não. A palavra não diz assim. E aí eu recalculo a rota, Fabinho, e volto para a rota novamente correta. Porque nós precisamos disso. Para construir um futuro perfeito, eu preciso de conhecimento da vontade de Deus. Mas eu preciso dar um passo de fé e começar a me mover em direção ao meu futuro enquanto eu construo ele pelo poder da palavra. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela fazia parte da aliança e tinha direito às bênçãos da aliança, diferentemente dos 3 que foram citados antes. Você já parou para pensar de onde foi que ela tirou aquela loucura da cabeça dela? Porque até então eu nunca tinha ouvido falar que alguém tivesse sido curado porque tocou em alguma coisa sagrada, né? Primeiro dentro do contexto bíblico. Mas ela simplesmente desenvolveu essa convicção dentro de si que se ela tocasse nas vestes de Jesus seria curada. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu digo, rapaz, de onde foi que essa mulher tirou isso? Porque você entende que tudo aquilo que a gente vai fazer, Ridiel, tem que ter uma base bíblica. Eu não posso simplesmente imaginar um negócio e achar que isso vai dar certo, porque não é assim que funciona. Aquilo que eu estou decidindo crer que vai acontecer, precisa estar sendo construído sobre uma base sólida da palavra. Pelo contrário, aquilo que eu construí vai desmoronar frente à dificuldade. E somente a palavra é capaz de sustentar com poder e glória aquilo que está escrito nela, para produzir os resultados que ela disse que apresenta. E eu fiquei pensando, digo, rapaz, onde foi que essa mulher tirou esse negócio aí? Não tem muita lógica nesse negócio que essa mulher disse, não. Mas bota para mim aqui, por favor, no telão, meu querido. Malaquias 4:2. Quando eu vi esse texto, eu digo, rapaz, se ela não conhecia esse texto, mas isso aqui que ela fez é profético, mesmo que ela tenha feito inconsciente. Quando eu falo sobre fazer inconsciente, estou falando sobre fazer sem conhecer. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, e trazendo cura nas suas asas, e vocês sairão e saltarão, como bezerros bem alimentados. Você está vendo essa palavra asa? Essa palavra asa, uma tradução melhor dessa palavra significa orlas da veste. Isso aí é uma profecia messiânica a respeito de Jesus. Eu vou ler nessa minha tradução aqui, que diz assim, ó: todavia para vós, todos quanto amam reverentemente o meu nome, nascerá o céu da justiça, o sol da justiça, trazendo cura na orla dos seus vestidos. Estava falando sobre a vinda de Cristo e que ele traria no seu manto, ou nas orlas do seu manto, cura. Significa dizer que aquilo que aquela mulher fez, mesmo inconscientemente, possivelmente, era profético. Amém? Aleluia. Faltam 2 minutos e eu quero terminar com 1 Samuel, 2 Samuel 17, 46. No começo eu falei sobre visitar o futuro. Como isso é de extrema importância.
Davi chega no campo de batalha. Está sendo travada uma batalha primeiro aqui. Ainda não existe um conflito físico. Golias está lá fazendo pressão psicológica. Ei, quem é que é macho aí? Você é homem mesmo? Vamos lutar aí, você? Todo mundo estava tomado pelo medo. De modo que estavam extremamente paralisados. Aí chega um menino, ruivo. Rapaz, está acontecendo aí? E rapaz, tem um cabo aí que está fazendo medo de todo mundo aí. É grande mesmo? Então, oxi. Oxi é. Vamos lá ver. Ele chega e está lá Golias. Irmãos, é como você se comporta mediante a situação. Davi podia ser um menor aqui, ó. Mas aqui, nem Golias ganhava em estatura de Davi. Irmão, só havia uma maneira de terminar aquela luta. E Davi sabia, Heathcliff, que não era com a morte dele. Por quê? Porque existia uma palavra, Filipe. Aleluia. Que garantia o futuro de Davi como rei de Israel. Rapaz, eu tenho a palavra. Eu tenho a palavra e esse gigante não vai me vencer não. Só existe um fim. Só existe uma maneira de terminar essa história aí. É eu com a cabeça dele na minha mão e eu dando o corpo dele às aves do céu para comer e os animais selvagens. Agora, quando Davi se apresenta no campo de batalha e Golias vê ele, rapaz, isso é brincadeira, é? Você está pensando que eu sou um cão para vir a mim com um pedaço de pau, é? Amigo. Aí ele vai e amaldiçoa Davi. Aí diz assim, hoje mesmo eu darei você as aves do campo, para que as aves do campo e os animais selváticos comam seu corpo. Aí Davi diz, olha, que ideia legal. Gostei. Vou copiar. Davi olha para ele, deslumbra do seu futuro e diz, ei, hoje mesmo. Davi olha para o seu futuro. Querido, enquanto vê o seu futuro, Davi constrói-o com as palavras da sua boca. Enquanto Davi vê o seu futuro, as constrói com a palavra da sua boca. E ele diz, Golias, não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje mesmo. E aí ele declara a visão que teve do seu futuro. Ele diz, hoje mesmo, o Senhor dos Exércitos me dará a tua vida. Eu arrancarei a tua cabeça e darei o teu corpo para que as aves do céu e os animais selváticos comam ele. Pastor, e depois disso, o que foi que aconteceu? Aquilo que Davi viu no seu futuro. Por isso a importância de olhar e construir a realidade que você entende que precisa ser criada. Não espere que... Eu sei, eu quero terminar com isso, eu sei que Deus já construiu o seu futuro. Amém? Em um novo e vivo caminho pela carne de Cristo. Mas você precisa andar no caminho. Você entende? Você precisa andar no caminho. Existem coisas que Deus construiu. E existem coisas que você precisa construir com a substância que Deus lhe deu. Existe uma tradução da Escritura, é uma tradução inglesa, que diz que a fé dá a substância.
A fé dá a substância. Pastor, e o que é a substância? A substância é a matéria-prima pelo qual se cria as coisas. Significa dizer que você pode não ser onipotente, mas Deus liberou sobre você um fragmento da sua onipotência, que lhe torna capaz de criar coisas, como também Ele criou pela palavra que sai da sua boca. Então, conselho que eu dou a você: não perca tempo, construa o seu futuro com a palavra que está no seu coração e que sairá pela sua boca. Amém? Você foi abençoado? Aleluia, graças a Deus.